Olá, está começando mais um episódio do podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Sejam todas e todos bem-vindos ao 45º episódio de Entrando no Clima. Nessa temporada, trazemos as principais informações das negociações climáticas e notícias sobre a COP30, que se aproxima. Se você gosta do nosso trabalho, saiba que é muito valioso para nós quando você compartilha, segue, curte e avalia o nosso podcast, pois isso fortalece o jornalismo ambiental independente. Eu sou Márcio Zenzê, diretor de conteúdo do site O Eco, e estou aqui com a repórter especial Cristiane Przybyski. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Cris, no episódio de hoje temos muito o que conversar. No primeiro bloco, vamos repercutir algumas ações que influenciam diretamente a COP30, como o TAC proposto pelo governo para regular os preços de acomodações em Belém e a cúpula de líderes mundiais sobre ambições climáticas que acabou de acontecer. A gente também vai repercutir decisões recentes da ANP sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas e falar um pouco sobre a trajetória do Papa Francisco, que faleceu na última semana. Na segunda parte do episódio, seguimos nossa proposta de trazer temas diversos e que dialogam com as negociações climáticas. Hoje falaremos sobre sistemas alimentares com Francine Teixeira Xavier, diretora do Instituto Comida do Amanhã. Então, vamos começar. Cris, quando esse episódio estiver no ar, estará completando exatamente uma semana da morte do Papa Francisco. E você escreveu no Eco um excelente resumo sobre como ele se manifestou de forma contundente pela proteção ambiental. Não é isso, Cris? Isso mesmo, Márcio e ouvintes. Eu sabia um pouco sobre essa atuação do Papa Francisco, né, que em relação muito às mudanças climáticas, mas não tinha nem ideia do quanto que ele trabalhou para esse tema, assim, né? E foi muita coisa, viu, Márcio e ouvintes? A gente fez uma matéria, como você citou, listando um pouquinho das ações dele, dentre elas, a publicação de 2 encíclicas sobre o tema. As encíclicas são aqueles documentos, né, em que o Papa se manifesta à sociedade católica mundial, né, ao mundo como um todo. E foi muito interessante, assim, ele já começou, né, o pontificado dele, já anunciando que a luta contra as mudanças climáticas seria um dos seus pilares, né, de atuação. E em junho de 2015, ele já publicou essa primeira encíclica, que se chamou Laudato Si, com o título Sobre o Cuidado da Casa Comum. E essa foi a primeira encíclica de um papa que tratou do tema, assim, né? E nesse documento, ele faz um apelo aos católicos espalhados pelo mundo todo para que se juntem, né, à luta contra as mudanças climáticas. Então, assim, super interessante, recomendo vocês a leitura. Queria lembrar vocês também que em 2019 aconteceu o Sínodo da Amazônia, que é essa assembleia de bispos da Igreja Católica que se encontrou, né, nessa assembleia os bispos e o Papa se encontraram com representantes de comunidades indígenas, né? Tinha uma participação indígena muito forte e foi uma das vezes que ele falou dessa ecologia integral. Muito interessante a atuação do Papa Francisco nesse tema, muito importante, né? Abrir os olhos da comunidade católica internacional para esse tema, e não só da comunidade internacional, mas do mundo inteiro, assim, né? Eu fiquei bastante impressionada, Márcio. Quem ouviu nosso último episódio sabe que o IBAMA ainda não emitiu licenças para exploração de petróleo na foz do Amazonas. Mas a ANP, Agência Nacional de Petróleo, confirmou a oferta de vários blocos na região. O que está acontecendo, Cris? Você acredita, Márcio? Dia 14 de abril, a Agência Nacional de Petróleo ela confirmou a oferta de 47 blocos que vão ser incluídos no leilão, blocos lá da Foz do Amazonas, e vão ser incluídos no leilão à revelia do IBAMA, porque o IBAMA ainda não publicou autorização, né, para a exploração de petróleo ali, ainda existe essa celeuma dentro do governo, né? Quem não acompanhou, eu recomendo que
que vocês escutem a entrevista com a Sueli Araújo no episódio passado, falando um pouco da exploração de petróleo, o que isso significa para o Brasil, mas aí a revelia do IBAMA, do órgão ambiental federal, a ANP vai lá e confirma a oferta do bloco. Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, Márcio, porque pode ser que não tenha interessados, né? Esse é um ano muito importante, é um ano de COP30, o Brasil querendo se lançar como líder climático, então pode ser por questões reputacionais esse leilão não tenha muito sucesso, mas a gente não sabe, ainda tem que esperar esse leilão que vai acontecer em junho. Bom, vamos seguir acompanhando e atualizando nossos ouvintes nos próximos episódios. Queria que você falasse um pouquinho também, Cris, sobre a Cúpula dos Líderes, que aconteceu no último dia 23. A primeira, mas não a última, que será realizada até a COP30. O que foi conversado nesse encontro, Cris? Márcio, ouvintes, essa é uma notícia bem importante, a gente quis trazer para vocês, porque ela é mais um desdobramento, mais uma ação do governo, né, nesse caminho que ele está trilhando para a construção da COP30. Então, como você disse, no dia 23 de abril, o Lula se encontrou pela primeira vez de forma virtual com alguns líderes mundiais para falar dessa ambição climática. 17 líderes de todo o mundo participaram, incluindo grandes nações, como a China, por exemplo, ou a União Europeia, né, como bloco, e também países que estão sofrendo muito com os impactos das mudanças climáticas, que são, por exemplo, Malásia, Nigéria, Tanzânia, são países em desenvolvimento que estão sentindo esses impactos. Então, teve essa reunião. O Lula fez um discurso bastante contundente, ele falou, abre aspas, negar a crise climática não vai fazê-la desaparecer, fecha aspas. Então, Márcio e ouvintes, teve essa reunião, que foi a primeira, como você falou, a intenção do governo é que sejam realizadas outras cúpulas até que se chegue à COP30 em Belém, né, em novembro, e nesse encontro, não só o Lula, mas também o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e os outros líderes falaram de temas importantes que vão ser discutidos lá em novembro em Belém. Um desses temas são as metas climáticas, Márcio, a gente já falou delas aqui, que são as metas que os países devem apresentar, falando o quanto que eles pretendem cortar para que o mundo consiga tentar manter o aumento médio da temperatura global em 1,5, que é a chamada missão 1,5. E até o momento, o prazo para a entrega dessas metas climáticas era fevereiro. A gente já está em abril, né, finalzinho de abril, e só 10% dos países signatários do Acordo de Paris entregaram suas novas metas climáticas. Então, assim, um chamado para que, galera, vamos aí, né, se mexer para entregar suas metas, a gente precisa disso para seguir o trabalho. E um outro assunto interessante que eles falaram, Márcio, é o chamado balanço ético. Assim como em outras conferências a gente teve o balanço de carbono, né, o quanto foi emitido até o momento e o quanto os países se comprometem em cortar, o Brasil propôs uma coisa que chama o balanço ético global, que é uma convocação ao longo do ano a uma série de eventos voltados ao engajamento de lideranças de vários setores, jovens, religiosos, artistas, povos originários, cientistas, tomadores de decisão em todo o mundo. A ideia é que aconteçam eventos em todo o mundo para que, quando a gente chegar na COP30, esse balanço ético apresente um novo pacto ambiental para o planeta. Então é isso que eles querem, né? Que as discussões da COP, elas são muito governo-governo, né? Assim, líderes que se falam de alto nível, né? Presidentes, chefes de Estado, e a ideia é que a sociedade civil, nesses vários setores que eu citei, também se juntem a esses pedidos, a esses pontos de negociação na COP30, que é o chamado balanço ético. Então, assim, foi bem interessante, foi o primeiro, vamos ver o que acontece ao longo do ano. Cris, uma pergunta particular aqui. Você já tem onde ficar em Belém durante a COP? Márcio, não me pergunte isso, essa é uma pergunta de milhões que todo mundo me pergunta e todos os jornalistas, colegas também. A gente está tentando ainda uma acomodação possível, os nossos ouvintes devem estar acompanhando aí pelas notícias, os preços
abusivos, né, que a rede hoteleira de Belém está cobrando pelas acomodações muito simples, com valores custando milhares de dólares, eles estão cobrando em dólar ainda, Márcio. Então, assim, a gente está tendo um problema sério, agora, brincadeiras à parte, a gente está tendo um problema super sério de preços de acomodação em Belém, que além de serem insuficientes, né, a gente já tem falado sobre isso, e a imprensa como um todo tem falado sobre isso, esses valores eles acabam impedindo a participação das pessoas, né, na conferência, né, vamos falar a verdade, não dá para ser, não é todo o país que vai conseguir mandar uma delegação, muitas pessoas, ou mesmo algumas pessoas, pagando milhares de dólares por uma diária de hotel. Assim, isso é uma coisa muito séria, né? Que em todas as COPs acontece uma inflação da acomodação, né, no setor hoteleiro, mas aqui em Belém está assim, realmente fora da curva. Então, assim, o que o governo propôs foi um termo de ajustamento de conduta para adequação dos preços em Belém durante a COP. Em meados de abril, integrantes do governo federal se encontraram com representantes da rede hoteleira lá de Belém para falar, gente, ó, né, vamos tentar ser menos abusivo, né? Então, assim, Márcio, não sabemos ainda se esse termo vai ser de fato assinado, quais serão as cláusulas desse termo de ajustamento de conduta, né? A gente ainda não sabe o teor dele, mas é um primeiro movimento, assim, né? Foi visto com otimismo, né? Uma movimentação do governo federal para tentar conter esses preços abusivos. Então, essa é uma outra notícia que a gente queria trazer para vocês. Quem sabe abaixam os preços e num próximo episódio eu posso dizer se eu já tenho acomodação ou não. Essa é a pergunta de milhões, literalmente, né? Esperamos que baixe para só centenas ou milhares. Ai, que tristeza, só de pensar nisso. Cris, para a gente finalizar esse primeiro bloco, uma notícia não menos importante, na verdade, um desdobramento sobre os tarifaços impostos pelos Estados Unidos. Esses movimentos podem gerar, inclusive, mais desmatamentos no Brasil, é isso? Pois é, Márcio, a gente está vendo essa gangorra tarifária do Trump, que recai sobre 185 países, então, assim, muitos países do mundo, várias coisas para falar sobre isso, assim, mas assim, um aspecto que a gente queria abordar e chamar a atenção dos ouvintes é para o fato de que grandes países que são grandes consumidores de commodities, como a China, por exemplo, e a Índia, com essa tarifa maior em relação aos produtos americanos, pode ser que esses países se voltem para as commodities brasileiras. E aí é um ponto de preocupação, Márcio, porque se tem uma corrida por produtos primários, e aí a gente está falando de carne, pecuária, está falando de soja, de milho, pode ser que isso tenha como consequência um aumento da produção brasileira e, em consequência, um aumento do desmatamento. Então, assim, esse é um movimento que ainda está... A gente ainda nem sabe como é que ele vai se desdobrar, né? O Trump está abaixando e aumentando essas tarifas a cada dia nessa guerra tarifária, né? Que se convencionou chamar, né? Por conta da importância que está tendo, mas é importante que a gente fique de olho no que vai respingar na gente, né? O Brasil foi taxado com uma das menores taxas, 10%, né? Mas tem esse efeito colateral da tarifação do Trump, que é o aumento do interesse de outros países consumidores em relação às nossas commodities. Então, ainda a se ver como é que vai andar isso, Márcio. Hoje eu queria deixar como recomendação para os nossos ouvintes um podcast que é referência para nós e para todos que se interessam por temas socioambientais e climáticos. Estou falando do Vozes do Planeta, da Paulina Chamorro. O Vozes do Planeta é um projeto independente de podcast de entrevistas, nascido em 2016, sendo um dos primeiros sobre temas socioambientais do Brasil. De lá para cá, já foram mais de 250 episódios e, por sua qualidade e recorrência, é hoje uma referência. Pelo microfone do podcast já passaram grandes vozes de ativistas, pesquisadores e pesquisadoras, lideranças dos povos da florestas e muitas pessoas que dedicam a vida às pautas ambientais.
O Voz é idealizado e apresentado por Paulina Chamorro, jornalista e documentarista com mais de 25 anos de trajetória no jornalismo ambiental. Adicione Vozes do Planeta em seu tocador de podcast preferido. Esse ano já foram lançados 5 entrevistas bem legais para você ouvir, além de todo o acervo incrível de quase 10 anos de atuação. Cris, voltamos para o nosso segundo bloco e, como eu antecipei, hoje vamos falar sobre sistemas alimentares. Queria que você apresentasse a nossa convidada, mas falasse um pouquinho também por que esse tema tem relação com as mudanças climáticas. Márcio, a gente falou no episódio passado que a nossa ideia esse ano é falar desses setores, né, de atividades que impactam diretamente, que têm impactos e são impactados pelas mudanças climáticas. Então, a gente falou da extração de petróleo e agora a gente vai falar dos sistemas alimentares. Isso porque os sistemas alimentares, eles são importantes emissores de gás de efeito estufa no planeta e responsável também por grande perda da biodiversidade. Nos países produtores de commodities, né, a gente estava falando no primeiro bloco da produção de soja, de milho, da produção de carne, né, esses são sistemas alimentares, né? Então, a contribuição do setor agroalimentar no total de emissões é muito maior do que a média global. Então, temos essa situação, tá? De acordo com o Observatório do Clima, o setor agropecuário brasileiro responde por cerca de 70% do total de gases de efeito estufa emitidos no país. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas afetam diretamente a segurança alimentar, com impactos na produção, no acesso de alimentos, enfim, uma série de questões. E para falar mais sobre esse assunto, para a gente aprofundar esse tema tão importante e que tem recebido cada vez mais espaço, tem tido cada vez mais espaço nas conferências do clima, a gente convidou a Francine Teixeira Xavier. Ela é cofundadora e diretora do Instituto Comida do Amanhã, que é um think tank que apoia a transição para sistemas alimentares mais saudáveis, sustentáveis e inclusivos. A Francine é mestre em desenvolvimento sustentável pela Federal Rural do Rio de Janeiro, é gastrônoma e gestora de gastronomia há 30 anos. Ela também coordena o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, o LUPA, com foco especial nas cidades da Amazônia Legal. Então, a gente trouxe a Francine para falar com a gente sobre isso. Vamos ouvir? Francine, muito obrigada por estar conosco em mais este episódio do Entrando no Clima. E a primeira pergunta eu queria te fazer começando do básico mesmo. No primeiro bloco do nosso episódio, a gente falou um pouquinho dos sistemas alimentares, mas esse não é um conceito que é muito conhecido. Quando a gente fala em sistemas alimentares no Brasil, do que exatamente a gente está falando? Então, a gente está falando de um sistema complexo e transversal. É um sistema que envolve desde a produção, a distribuição, o consumo e o reaproveitamento desses resíduos que são gerados por essa produção, por esse consumo, enfim, por essa atividade como um todo. Então, esse sistema, ele se conecta, né, com vários sistemas que a gente vive no dia a dia. Então, a gente tem o ideal, né, que esse sistema esteja sempre focado em garantir direito à humana alimentação, que garanta o direito à terra, que a gente faça essa produção, essa distribuição e esse consumo olhando para todos esses direitos que a sociedade precisa. Só que aqui no Brasil, hoje em dia, né, a gente tem uma produção, um modelo econômico que privilegia a produção de commodities. E aí, privilegiando essa produção de commodities, a gente acaba produzindo em latifúndios, a gente acaba concentrando cada vez mais a terra. Esse tipo de produção concentrada em monocultura, concentrada em produção de animais que também são padronizados, eles acabam por gerar várias externalidades, como o uso de agrotóxicos, como o uso intenso de antibióticos para essas produções em escala. Essas externalidades acabam indo, né?
esse agrotóxico acaba indo para os lençóis freáticos, para a terra, para o ar, e acaba poluindo cada vez mais a natureza e exercendo uma pressão cada vez maior em cima da natureza, principalmente com a questão do desmatamento e a mudança do uso da terra, né? Porque para essas produções seguirem nesse tamanho, para essa produção animal também seguir desse tamanho, ela vai avançando sobre os sistemas florestais, né? Sobre as florestas. A gente vê isso acontecer diariamente no Brasil. E isso acaba pressionando muito os sistemas alimentares, gerando problemas para as pessoas e para o planeta. Além do que, essa globalização, ela também vai para as dietas, né? Essa produção intensa de soja, de commodities, ela também acaba indo para as dietas, e as dietas estão também globalizadas e cada vez mais padronizadas, que são as dietas dos ultraprocessados. Então, a gente vive numa situação que chamam de sindemia global, né? São várias pandemias. A gente tem o modelo de produção que a gente usa, provocando as mudanças climáticas por fazer o desmatamento e tudo mais, junto com uma questão de saúde, onde a gente não consegue combater a fome ainda, porque a gente ainda não conseguiu distribuir isso para todo mundo, é um modelo concentrador de renda, e ao mesmo tempo a gente promove a obesidade e as doenças não transmissíveis. Então, esse modelo monótono, a gente precisa transformar esse modelo em outro modelo que dê conta de alimentar as pessoas, de garantir a sociobiodiversidade, né? Porque quanto mais monótono a gente mais a gente ataca a biodiversidade, né? A gente está perdendo biodiversidade direto. A nossa alimentação é calcada em pouquíssimos alimentos. A gente precisa pensar num modelo que seja mais local e que seja, em última análise, que eles dê condições para que os pequenos agricultores trabalhem, para que os pequenos produtores estejam inseridos, para que a geração de renda seja local, para que a gente consiga preservar as florestas, para que a gente consiga preservar o meio ambiente, né? Francine, e como que os sistemas alimentares, eles se relacionam com o clima? Eles têm impacto nas emissões? Como que se dá essa conta? O sistema alimentar, ele desempenha um papel crucial nas discussões sobre as mudanças climáticas e a segurança alimentar. Eles são responsáveis por uma parcela significativa das emissões globais de gases de efeito estufa. Eles contribuem para o aquecimento global, mas também são profundamente impactados por esse aquecimento. Causa as mudanças climáticas, que diminui a produtividade, acaba por gerar uma espiral da morte, né? Onde ele causa o problema e sofre a consequência desse problema, principalmente causando mais problema para as populações mais vulneráveis. A gente segue Brasil, o sistema de estimativas de emissões de remoções de gases de efeito estufa do Observatório do Clima em 23, apontou que os sistemas alimentares no Brasil foram responsáveis por 74% das emissões de gases de efeito estufa, impulsionados principalmente por queimadas e por mudança do uso da terra, ou seja, o avanço da produção de commodities e de gado, né, o desmatamento e tudo isso decorrente desse sistema hegemônico que a gente vive, aqui no Brasil responde por mais de 74% das emissões de gases de efeito estufa. Já no resto do mundo, essa relação é menor, é uma faixa de 25%, 22% de emissões advindas desse sistema alimentar, do sistema alimentar desses locais. Então, o Brasil tem uma posição muito importante, os sistemas alimentares têm uma posição muito importante nessa questão da diminuição dos gases de efeito estufa e a questão das mudanças climáticas, né? Então, essa produção aqui no Brasil é muito orientada pelos sistemas alimentares e por esse modelo que a gente segue. Não dá para discutir combate às mudanças climáticas no Brasil sem trazer os sistemas alimentares para a mesa. Francine, a gente tem esse ano uma conferência do clima que vai ser realizada aqui no Brasil. Esse tema dos sistemas alimentares, ele entra nas discussões nesse âmbito internacional das conferências do clima? Como é que é isso? Ele tem de espaço? Como que está? Os sistemas alimentares estão cada vez mais abrindo espaço, né, e sendo reconhecido, na verdade, não é nenhuma questão de abrir espaço, né, ele está sendo reconhecido como fundamental para resolver as questões climáticas, né? No Brasil, especialmente, pela importância que ele tem na geração de gases de efeito estufa, mas no mundo como um todo responde mais ou menos por 1/3,
quase 1/3 das emissões. Desde a COP21, quando teve o Acordo de Paris, já começou a ter um apontamento da importância e da atividade-chave, né, da agricultura como um indutor para a transformação dos sistemas alimentares, com a agroecologia como apontamento, como uma das soluções. Então, essas discussões já vêm desde essa época, apontando os sistemas alimentares como ofensores, né, do clima, mas também, ao mesmo tempo, como problema, mas também como chance de solução. Os sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, né, com uma produção mais local, mais centrada nos saberes locais, na produção da agricultura familiar e na agroecologia, são apontados como ferramentas ou como maneiras de mitigar, né, as mudanças climáticas também. Eu queria perguntar se esse ano já tem uma movimentação para que esse tema tenha destaque na conferência lá de Belém. A própria oportunidade de estar em Belém, né, de estar aqui no Brasil, na Amazônia, já é uma sinalização para essa necessidade dessa discussão de como fazer essa preservação da floresta, como fazer a produção combatendo o desmatamento, o avanço das fronteiras agrícolas e também olhando para a sociobiodiversidade e para a necessidade dessa preservação. Então, eu acho que aqui no Brasil tem várias oportunidades, né? Uma oportunidade é estar na Amazônia e estar convivendo com essa potência toda, né, que a gente vai estar convivendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade também de estar perto dos povos e comunidades tradicionais e desses saberes. E também de entender, né, que essa floresta está completamente ameaçada se a gente continuar com esse modelo e sem se preocupar nessa preservação, a gente pode ter uma situação muito grave. Eu acho que aqui na COP, para a COP30, o Brasil está se preparando com a elaboração do Plano Clima, com o Plano Clima de mitigação, com o Plano Clima de adaptação. O próprio Plano Clima de adaptação, ele traz os sistemas alimentares, né, como um plano setorial de sistemas alimentares, ele traz a agricultura familiar com um plano setorial da agricultura familiar, com metas de transição justa, né, que são as metas que estão perpassando, né, são as estratégias transversais. Então, todas essas discussões sobre transição justa, sobre agricultura familiar, sobre sistemas alimentares, esses planos, eu acho que vão também trazer mais luz para a questão dos sistemas alimentares. Além do que, o Brasil também está elaborando um marco para sistemas alimentares e clima dentro das políticas públicas brasileiras. Então, todo esse caldo está gerando mais e mais discussões sobre os sistemas alimentares, inclusive pensando no G20 também, que foi o ano passado, e que o Brasil se posicionou em relação à Aliança Global contra a Fome. Então, tem toda uma discussão em cima de que produção que a gente quer, que modelo que a gente precisa fazer para dar conta de permanecer com as florestas em pé, para permanecer com as culturas, ao fim e ao cabo, né, para permanecer com um planeta que seja habitável, né? Porque se a gente precisa de transformar esse sistema alimentar que a gente tem hoje neste modelo para um modelo que seja mais compatível com a natureza e com a nossa existência aqui no planeta, né? Eu queria te fazer uma última pergunta em relação a toda essa movimentação global, né, que tem acontecido em relação à taxação que os Estados Unidos, especificamente o Donald Trump, tem imposto, né, tem falado, a gente não sabe como é que vai ficar, sobre os países. Tem se falado que essa nova taxação ela pode ter impacto no Brasil, no sentido de que o Brasil pode ser mais demandado por commodities, né? Por soja, milho, carne, e isso pode ter um reflexo no aumento do desmatamento. O que você, né? O que o seu instituto e você pensam sobre isso? A gente pensa que isso pode ser muito ruim, né? Se a gente for dar conta disso no mesmo modelo que a gente está fazendo, né? A gente precisa modificar esse modelo. Acho que se a gente quer continuar sendo um fornecedor de commodities, a gente tem que repensar como que a gente vai ser esse fornecedor de commodities sem produzir tantos gases de efeito estufa, sem concentrar tanta renda. A gente tem que pensar como dar conta disso. A princípio,
me parece que só vai aumentar a pressão sobre a natureza e sobre os ecossistemas, se a gente continuar fazendo como a gente, né, vem fazendo. Para os sistemas alimentares, sim, tem jeito de fazer diferente e tem um grande trabalho feito sobre isso, né? O próprio Brasil tem governança suficiente para discutir que sistemas alimentares ele quer. Né? A gente tem um sistema aqui que é o CISAM, é como se fosse o SUS para a saúde. A gente tem o CISAM, que cria uma governança federal, estadual e municipal que dá conta de pensar desde o município como que a gente estrutura um sistema alimentar para que ele realmente garanta o direito humano à alimentação, que ele garanta uma transição justa, que ele garanta uma condição de vida mais equânime, né? E que seja mais viável para todo mundo, porque a gente precisa de solucionar essa questão. E como eu disse, né, o sistema alimentar ele pode ser um problema, mas ele é também uma solução, porque quando você começa a produzir de forma sustentável, você inverte, né, a situação. Você gera mais, por exemplo, se você constrói hortas nas cidades, se você preserva o meio ambiente e você preserva a natureza, os rios, as águas, você consegue diminuir as emissões, você consegue transformar a vida, o planeta, num lugar melhor para todos. Então, a ideia é que a gente consiga produzir alimentos, distribuir e consumir e reaproveitar esse alimento, né? Diminuir os desperdícios e tudo mais, a partir das cidades, a partir do consumo local e consiga, com isso, criar um sistema que é muito mais saudável, sustentável e justo para todos. Esse podcast é uma realização do site O Eco de Jornalismo Ambiental. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/oeco. Para acompanhar toda a nossa cobertura sobre a COP30, acesse oeco.org.br/COP30. Eu, Márcio Zenzê, sou responsável pela coordenação do podcast. A Cristiane Prisibis, que é a diretora criativa e produtora. Juntos, nós assinamos a apresentação e o roteiro dos episódios. Quem faz a assistência de produção do projeto é o Vinícius Nunes. As redes sociais são de responsabilidade de Andressa Cabral e Daniela Mendes. A trilha sonora que você ouviu é assinada por Nath Keefe e está disponível na biblioteca de áudio do YouTube Studio. A gravação, edição e mixagem é de responsabilidade de Jerônimo Orselli. Nessa temporada temos o apoio do Centro de Formação e Produção em Jornalismo, CFPJ, da ESPM Rio, de onde eu falo com vocês. Nesse episódio, agradecemos a colaboração de Guilherme Costa e Francine Teixeira Xavier. Vamos encerrando por aqui e nos vemos no próximo episódio daqui a 15 dias. Até lá!